R. Maia apresenta E Por Falar em Som. Produção e apresentação de Militão Ricardo. Tudo bom, pessoal? Aqui Militão Ricardo falando. Nosso convidado para esse primeiro podcast sobre produção musical é o Marcelo Corsetti, guitarrista, compositor, dono de estúdio há muitos anos aqui em Porto Alegre, um dos proprietários do Tech Audio Studio, e que agora está se tornando a casa de música Tech Audio. Tudo bom, Marcelo? Tudo tranquilo. Boa tarde para todo mundo. Boa manhã, boa noite para quem estiver no Japão. Fiquem à vontade, sintam-se saudades a qualquer hora do dia ou da noite. Estejam em casa. Em casa, é isso aí. Agora o estúdio Tech Audio está se transformando na casa de música Tech Audio. Tem uma história muito bonita aqui dentro, né? E agora vai se expandir. Conta pra gente, há quanto tempo está aqui o Tech Audio? O estúdio começou em 77, 76 com o seu Egon Auscher. Em seguida, junto com o Geraldo Schiller, eles fundaram a EGER, que era um estúdio de gravação mesmo. E foi o primeiro estúdio de 4, primeiro de 8, primeiro de 16, primeiro de 24. Primeiro estúdio a ter mesa com automação no Rio Grande do Sul. Primeiro estúdio a ter Pro Tools. E o primeiro estúdio a mixar 5.1 DVDs e longas metragens, né? Antes, quando o cinema ainda era um mistério, a gente estava mixando o cinema. Então, eu brinco que a história da música do Rio Grande do Sul passa por aqui e não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Não existiria a música como a gente conhece hoje se não tivesse tido as iniciativas do seu Egon, do Geraldo, do Renato Auscher depois, e todas as pessoas que de uma forma ou outra passaram por aqui. Então, aqui se gravou tudo, se gravou coisas tipo Som e Luz, que é do espetáculo de São Miguel das Missões. Veio todos os locutores para cá, se gravou coisas do Teixeirinha, se gravou Rock and Roll, Início, Engenheiros do Havaí, Cidadão Ken, o Nativismo, Neto Fagundes. Isso falando em discos que eu me lembro, a gente gravou muita coisa ao vivo, Amém do Ney Lisboa, Hi-Fi do Ney Lisboa, Pouca Vogal. Então, eu tenho um propósito comigo, que é, enquanto eu aguentar, eu manter esse lugar vivo. E a Casa de Música é uma ideia de a gente tinha 2 estúdios, né? Um grande e um pequeno, e o pequeno virou salas de aula, que era uma ideia de ter um lado mais musical mesmo, não tão técnico, né? Então hoje a gente tem professores de música, uma sala de aulas de estudos que se chama Sala Kiko Freitas, em homenagem ao Kiko, que é um baterista do Rio Grande do Sul, que foi considerado o melhor baterista do mundo esse ano pela uma publicação especialista americana. E a gente está fazendo isso, tendo aulas, tendo grupos de estudo que vêm estudar, ensaios, né? Transformou uma parte do estúdio uma parte totalmente musical mesmo, no sentido de música. E o estúdio continua gravando o que der e vier, né? Sempre com consciência do nosso tamanho, e inclusive em algumas situações dizendo isso não é para nós, né? Já fizemos muito disso assim. Então a ideia é isso, é manter esse lugar, como eu brinco, essas paredes que vocês não estão vendo, mas tem assinaturas de muitos artistas. Zé, eu tô vendo aqui, tem Zé Flávio, o pessoal do Nenhum de Nós. O que mais tem aqui, hein? Tem tudo. Tem Humberto, tem o Cavalo Doido, que é o Jorge Vargas, tem o Rafa Schuller, que é um baita guitarrista do Estado das Coisas, Thiago Ferraz, que tem o famoso Ken, né? Kiko Freitas. Então, e a nova geração aqui, a gente tem o Festival de Jazz Angela Flack aqui, tem aqui Pois é, como é que é essa história do festival? Como é que surgiu isso, assim? Eu tinha uma ideia de fazer isso, pagar para a cidade o que a cidade me deu, com a música, E antigamente existia o projeto Blue Jazz do Teatro São Pedro, que era às sextas-feiras, às 6:30 da tarde, tinha um show de jazz de graça. Então, baseado nisso, a gente faz uma sexta-feira por mês, começa às 19h30, de graça, shows de música instrumental,
Esse ano entraram os compositores, os cantautores, vamos dizer assim, e a gente já está indo para o 33º show. Quem quiser aparecer, dia 18 de outubro, tem o Marcelo Delacroix, gratuito, café por nossa conta. E já passou por aqui Marmota Jazz, Nico Bueno Quarteto, Pedrinho Figueiredo, Daniel Sá, que mais? Pedro Borghetti, Neuro Júnior, Irish Fellas. Foram então é um muito... ambiente assim, é uma coisa descontraída, na hora do happy hour, o pessoal chega para assistir uma música, depois toma um café. Isso, durante conversa. Normalmente a gente fica até as 10 da noite aqui, a gente grava todos os shows, então é super legal, assim, surgiu a ideia e a gente tem tocado o festival uma vez por mês. E esses shows aí já viraram algum especial? Eu ia dizer assim, vai sair em disco, não, mas eu tenho um grande Spotify, tenho um grande YouTube, catálogo de música hoje, de música do Rio Grande do Sul, assim, de música instrumental. Tem muita coisa e tudo é muito bom, né? É assustador o nível da música instrumental em Porto Alegre hoje. Tem uma cena que ela se renovou nos últimos anos, apareceu uma nova geração aí tocando bastante, né, ocupando os espaços, aí abrindo novos espaços. Sim, e com gente com um trabalho de bastante qualidade, apesar de ser jovem, né? Com a informação, tudo ficou, e a meninada com disposição de estudar, então existe muita gente tocando muito bem, né? Tocando muito bem mesmo, assim, é muito gratificante, assim. Eu volto e meia encontro alguém que diz, bah, que coisa mais impressionante, e esse cara diz, eu ouvi vocês tocando em tal lugar, isso gratifica muito, né? Então, a gente faz o festival também, enquanto tiver paciência e não cansar, vamos fazendo uma sexta-feira por mês. Isso é muito bacana, né? Porque vocês ampliaram, então, o conceito do estúdio, né? Quer dizer, onde era uma coisa só para gravar, agora é um espaço onde tem educação musical, agora tem convívio, né? Tem né? Um espaço de apresentação dos músicos, espaço de convívio das pessoas. É bacana. A própria... Uma é a vontade e outra a própria necessidade de fazer coisas novas. Nesse momento que os estúdios em si, eles vivem um momento difícil, assim, pela super democratização da gravação, né? Mas a gente tá felizão com o estudo que tem feito. E até porque, por exemplo, no meu caso, já são praticamente 25 anos aqui, de estar fazendo coisas novas, e o estúdio esse ano ganhou o Troféu Açorianos de música pela relevância dele no Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente está num caminho bom, né? Essa questão que tu falou, assim, hoje com um computador e uma placa de som, muita gente consegue fazer uma gravação bem legal em casa, mas eu acho que isso, com o passar do tempo, essas pessoas começam também a adquirir mais conhecimento, eles acabam não querendo alguma coisa a mais, não precisam depois de um estúdio que tem uma sala bem tratada, que tem, né, um equipamento já um pouco superior, que tem mais recursos, e o cara pode vir finalizar o trabalho aqui, pode vir fazer uma coisa com um pouco mais de qualidade, né? Isso aí eu não sei se isso já está acontecendo. A impressão que me dá é que... O bom profissional, ele faz muito com pouco, né? Eu sempre digo uma coisa assim, gravar ficou fácil, gravar bem continua difícil. Porque a gravação, o áudio, eles são... Eu dava uma aula inaugural numa universidade, num curso de uma universidade, que eu perguntava muito, quem gosta de física? E quase ninguém gosta de física, né? E eu sempre dizia, sinto muito, vão estudar física, porque... o áudio, ele é física o tempo inteiro, e então gravar direito continua difícil. Difícil não, precisando de estudo, E uma coisa que eu falava para esses meninos era, vocês têm uma vantagem competitiva, vocês estão na universidade aprendendo e estudando. Não é fácil que nem as pessoas querem fazer parecer, não é só ligar os cabos na plaquinha. Não, tem muita coisa para estudar, para ouvir, né? Então, acho que cabe se profissionalizar extremamente, estudar os equipamentos, as salas, física, matemática, né? Por mais chato que seja.
tem muita informação. Toda a informação está na rede. Tem 200 mil vídeos, tem manuais, tem muito mais livros. Nós aqui que temos mais ou menos a mesma idade, na nossa época não tinha nada disso, né? Tu conseguia um livro que falasse sobre isso, e em inglês já era um acontecimento, né? Consegui um equipamento de gravação doméstico. Eu, quando consegui comprar um porta-estúdio, juntei um dinheiro quando fui a São Paulo. Era uma loja de São Paulo que o cara tinha o troço meio de contrabando e tal, e tinha que, para mandar para Brasília, onde eu morava, o troço meio escondido, porque não sei. Pô, quando eu botei em casa um cassete de 4 canais, eu podia fazer gravação multipista. Meu Deus do céu, o que era aquilo? Hoje qualquer computador faz isso, um celular faz isso. Eu tenho aqui um 4 pistas, mas tem que praticar, é uma questão que tem um refinamento, né? Entender o que tu tá fazendo, conhecer o que tu tá fazendo. Eu brinco muito assim, porque eu tô no estúdio há 25 anos e eu sei fazer todas as coisas, mas eu não gosto de gravar, eu acho que o músico ouve música, técnico ouve som, né? Então isso para mim eu posso fazer, mas eu não me considero um sujeito com a capacidade necessária, porque eu não estudei essas coisas. Por isso até essa mudança de viés no estúdio, assim, de também, né, promover conhecimento, para que a gente deixe, além de discos gravados, deixe uma ideia de que a ideia que a gente tem. Eu dei muita sorte, tanto na parte de música, de estar com pessoas que me ensinaram muito, quanto na parte de áudio aqui, com o Renato, com o seu Egon, né? De aprender, de entender assim, não, faz as coisas direito, que isso vai te levar para um lugar bom, né? As coisas vão ser legais se tu fizer direito. Então, acho que é muito importante essa coisa hoje. E hoje, embora fácil, eu tive um professor de guitarra que dizia: a informação tá toda aí, difícil é sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Então, não é porque tá lá no YouTube, não, lá não adianta nada, né? Tem que estar dentro da cabeça de cada um, com o estudo, não tem outro jeito. Tem que praticar, né? Tem que praticar. Um vídeo no estúdio, mas tem que sentar e gravar. Isso. Tem que sentar e começar a experimentar as coisas, né? Eu tenho que é professor aqui, até o Luque Faro, que uma época ele estava fazendo cerveja, e um outro mestre cervejeiro, que é o Sadir Omrich, do Nenhum de Nós, dizia: ele é o cara que faz a coisa muito certa, ele mete a mão na massa. Então não é um teórico, é um cara que aprendeu toda a teoria e está fazendo. No áudio é a mesma coisa, tem que fazer, errar, acertar, até que tu saiba bem os resultados das tuas ações. Pois eu acho que dentro dessa ideia que a gente está trazendo o Rodrigo de Castro Lopes, exatamente porque ele é músico também. Ele se formou em piano na Universidade de Brasília, mas ele estudava erudito, mas tocava popular, tocava de tudo. Tocávamos numa banda de rock. E aí ele foi para os Estados Unidos, fez a formação de engenheiro de áudio, voltou, vem trabalhando há muitos anos, trabalhou no Vison, masterizou muita coisa, ele é masterizador também, mas toda aquela época que estavam pegando toda aquela herança da música brasileira em vinil e estavam transpondo para CD, ele masterizou muita coisa, masterizou toda a coleção do Raul Seixas, e um monte de coisa. E agora, com o passar do tempo, ele começou a dar aula. Ele hoje reside em São Paulo, e ele dá aula no curso técnico da FATEC de Tatuí, ali no interior de São Paulo. Tem um curso de produção fonográfica e dá cursos, e ele começou a se dar conta de uma coisa que tu falaste, o músico ouve música, o técnico pensa em som. Então o Rodrigo é um técnico, ele trabalha com gravação, mixagem, masterização, mas é produtor também, porque tem uma visão de músico. E essa visão que ele traz da mixagem é uma coisa que ele chama atenção, que é interessante, que a gente tem que prestar atenção no que o músico quer dizer, o que o arranjo, qual é a estrutura do arranjo, como é que a gente quer que isso seja mostrado, como é que ele diz assim, como é que está se contando essa história. Tem uma coisa que eu falava muito nessas aulas dessa universidade, que quando tu mixa, às vezes tu tem que prejudicar o som de uma coisa em prol da música, né? O som perfeito disso está aqui, mas está embolando com alguma coisa do arranjo
Então não vai ser o som perfeito daquilo ali. Vai ser um pouquinho menos para que a música soe o que o cara queria dizer com ela, né? Eu acho isso assim, estudar, não tem outro jeito. E os grandes técnicos hoje de Porto Alegre, assim, todos estudaram, seja na prática, seja na teoria, mas sentaram a bunda, assim, sabe? Eu acho... Eu tenho um ídolo aqui, junto com o Renato, que é o Marcos Abreu, que é um cara que tem nível de conhecimento teórico e prático muito grande, assim como era seu Egon, né? E toda a rapaziada que está trabalhando há muito tempo nisso, assim, tem a coisa do estudo muito forte, né? Aí tem... Se não tiver isso, chega uma hora que as tuas fragilidades aparecem e não vai acontecer, não vai gerar coisas boas, como eu falei. Tu agora estava falando do seu Egon, ele é uma figura muito importante aqui pro negócio do áudio aqui em Porto Alegre, é uma pessoa que tem uma trajetória muito importante. Não existiria a música como a gente conhece se não fosse algumas pessoas, assim. Eu falei esse ano, quando a gente ganhou no Troféu Açorianos, eu sempre digo assim, se as pessoas não conhecerem o Geraldo Schuller, o seu Egon Auscher, o seu Francisco Anelli, o Dr. Marcelo Esfógia, o seu Egon e o Marcelo já falecidos, o Marcos Abreu, tu tá muito atrasado, porque se tu não sabe de onde vem, tu não sabe para onde vai, né? Eu boto aí nessa turma que também faleceu ano passado, o seu Clóvis Ibanez, né? Que fazia as baquetas, sabe? Então, a música no Rio Grande do Sul, ela passa por pessoas que fizeram coisas que ninguém fazia na época. Esse estúdio aqui tem uma já incorporada na personalidade dele, essa coisa de sempre estar procurando ir para frente, sempre inovar. O seu Egon, ele tinha uma frase que ele dizia muito para mim, eu perguntava, chefe, isso a gente fala também, ninguém é chamado de chefe sem ser chefe de nada, por pouca coisa, né? Eu dizia, chefe, dá para fazer isso? E ele me dizia, dá para fazer tudo. Quanto tu quer gastar? Ele não tinha limites na parte de criação, de execução. Ele disse, não, eu faço qualquer coisa. Quanto que tu quer gastar nisso? E aí nós vamos fazer. Então, eu sou guitarrista, meus amplificadores são... Até esses dias eu disse, eu tô num inferno, porque eu tenho 2. E ele não tá mais aí. E se eles estragarem, e eu tô numa fase que eu não consigo tocar com outro amplificador, sabe? Então, digo, vou ver se eu descubro alguns que a gente vendeu aí, se o cara não quer vender, né? Mas é isso que eu digo, assim, não tinha limite na criatividade, né? Não era plugin, era ideias e conhecimento. Ele não somente construiu aqui o estúdio, mas ele montava os equipamentos. Montava a mesa de som, quando eu cheguei no estúdio 94, tinha sido feita por ele, né? A máquina de gravação, na época, 16 canais, era uma máquina de 8 que ele adaptou para 16. E tinha um monte de compressor, tinha um monte de coisas. Com o que tinha na época para comprar, ia comprando, ia fazendo, né? Então... Tem inclusive uma história muito pitoresca, né? Que por causa do preconceito que as pessoas tinham, né, com uma coisa construída por ele mesmo, ele pegou e colou uma plaquinha de uma máquina, de uma marca conhecida a máquina japonesa. Tinha isso, todo mundo chegava ali, que bom, olha, equipamento japonês e tal. E a qualidade do equipamento não fazia nunca eles desconfiarem. E a coisa era uma coisa muito bem feita. A gente fala, o seu Egon tinha a Cotempo junto com outros visionários e praticamente todos os cinemas do Rio Grande do Sul, eles fizeram o som, né? A instalação de som, a Cotempo, construindo e montando, e assim como todas as igrejas, né? Então... A Casa de Cultura Mário Quintana, eu trabalhei lá quando foi montado o Centro Cultural, a mesa de som era amplificadores e caixas, era Cotempo. Então, é que eu digo assim, a música como ela é conhecida hoje, ela não existiria, não teria como, né? Então, foi muito bom estar dentro dessa história todo esse tempo. Seja como guitarrista lidando com equipamentos, seja como alguém que está dentro de um estúdio de gravação, né? Eu acho muito... eu diria quase básico hoje. Não, tem que estudar, não adianta, não tem outro jeito. E tem que aproveitar, porque nunca tivemos tanta informação técnica, tanto conhecimento disponível, mas tem que pegar isso tudo, absorver, principalmente praticar e com produzir certeza, o seu conhecimento, mas que vem, né,
teoria e prática andando juntas, né? Vai ter erro, vai ter muitos erros, mas não tem outro jeito de aprender. É verdade. Sabe, pegar a informação, estudar, botar na prática, até concordar, discordar dela, né? Mas sempre ter uma base de estudo, de conhecimento, de informação. Maravilha, maravilha. Gente, nós vamos então nos encaminhando para o encerramento aqui desse nosso breve papo, esse nosso podcast aqui, agradecendo ao Marcelo Corsetti, sócio proprietário aqui do Tec Áudio, da Casa de Música Tec Áudio, compositor, guitarrista, pai apaixonado. É isso aí. E então, lembrando que no dia 2 de outubro, às 19 horas aqui, todos convidados, a palestra do Rodrigo de Castro Lopes sobre como melhorar a sua mixagem, pensando musicalmente, analisando o arranjo da música, pensando na melhor maneira de expressar as ideias do compositor, né, do arranjador. E depois, na sequência, dias 12 e 13, sábado e domingo, a gente vai ter o curso com 14 horas de duração, curso prático, aplicado. Quer dizer, o Rodrigo vai fazer uma gravação, nós estamos convidando um pequeno grupo de músicos aqui, que vai microfonar, gravar, depois vai para mixagem aí, tudo de uma maneira bem interativa, todo mundo dentro do estúdio, é um curso para poucas pessoas, serão vagas limitadas. Então a gente vem para dentro do estúdio, interage o tempo inteiro com o Rodrigo, acompanhando, ajudando, participando, conversando muito, trocando experiências também. Uma coisa bem bacana. Então estão todos convidados, lembrando, dia 2, quarta-feira, às 19 horas, aqui na Casa de Música Tec Áudio. Marcelo, grande abraço, muito obrigado aí. Abração a todo mundo e espero o pessoal aí, dia 2, dia 13, né? Dia 12 e 13, para ver a palestra. É isso, conhecimento, né? Vamos gerar conhecimento. M.R. Maia apresentou E Por Falar em Som. Produção e apresentação de Militão Ricardo.